Olá, pessoal, boa noite. Retomando aqui com a aula de hipertensão intracraniana. Eu sou Adri Simões, sou neurologista e neurocirurgiã. A nossa aula hoje vai constar apenas da parte teórica. A discussão do caso clínico ficou para uma outra oportunidade, que nós vamos estar combinando com o Dr. João Felipe. Vamos seguir esse cronograma: história, anatomia e fisiologia, conceito, que são hérnias cerebrais internas e etiologias da hipertensão intracraniana, manifestações clínicas, o tratamento baseado no artigo que foi passado para vocês, só as diretrizes, a gente não vai esgotar todo o tratamento, são só diretrizes, o tratamento clínico e cirúrgico, e o algoritmo NLS, que foi o que a gente passou para vocês no artigo. A parte 2, como eu falei, hoje não vai ser possível. Um pouquinho da história. Os estudos sobre hipertensão intracraniana começaram na década de 60, com Lundberg, e ele começou a observar as ondas de pressão e descrevê-las. Ainda na década de 60, Langfitt começou a fazer estudos experimentais com cobaias, e ele propositadamente causava uma lesão e observava qual o efeito dessa lesão na pressão intracraniana cerebral normal, né? No metabolismo e no fluxo sanguíneo cerebral. Em 1970, muito a ver com o avanço, né? A melhoria aí da terapia intensiva, maior casuísticas foram registradas de pacientes monitorizados com hipertensão intracraniana. Um pouquinho da anatomia e fisiologia, não vou conseguir esgotar aqui, nem é o objetivo dessa aula, mas para que vocês entendam o que nós vamos falar adiante, quando a gente fala de hipertensão intracraniana, a gente tem que lembrar que as estruturas encefálicas, elas estão contidas dentro de uma caixinha fechada, exceto na criança, a particularidade da fontanela e das suturas ainda não estarem fechadas, mas qualquer lesão que comece a crescer dentro dessa caixa craniana fechada vai, em determinado momento, ocasionar o aumento da pressão intracraniana. Então, dentro dessa caixa, a gente vai ter o parênquima cerebral, propriamente dito, o líquor e o sangue, que vai ser arterial ou venoso. Normalmente é o que está fisiologicamente acomodado dentro dessa caixinha. Então, por exemplo, um hematoma cerebral, um trauma craniano, que começar a crescer dentro dessa caixa em regime fechado, vai haver compressão das estruturas. E mais adiante a gente vai estar explicando que a natureza vai tentar, inicialmente, estar compensando esse aumento de vamos dizer, uma entidade que não faz parte ali daquela caixa e tentar inicialmente manter a pressão intracraniana estável. A gente vai ver isso mais adiante. Existe essa tentativa de compensar, mas chegou um momento que essa tentativa da natureza de manter essa pressão intracraniana ainda estável, sem elevar, ela vai ser frustra. Então, a pressão intracraniana em condições normais, ela varia conforme o ciclo cardíaco, o ciclo respiratório, e eu não citei aqui, mas as posições da cabeça. Se a gente está em decúbito, a pressão intracraniana vai ser uma. Se a gente está na posição supina, em ortostase, vai ser outra. Então, essa variação da posição da cabeça também pode influenciar com a pressão intracraniana normal. Os componentes, nós já falamos do compartimento intracraniano, normalmente, o parênquima cerebral, líquido céfalo-raquidiano, sangue arterial e venoso. Qualquer coisa que venha aumentar volume além dessas estruturas aqui, vai em determinado momento ocasionar aumento da pressão intracraniana. Para a gente lembrar da primeiro componente desse estojinho fechado, vamos chamar assim a caixa craniana como se fosse um estojinho fechado, o parênquima, né, que é aquela composição que vocês lembram da anatomia gelatinosa. É considerado o núcleo da inteligência e da aprendizagem, ele corresponde a 80% do encéfalo,
propriamente dito, tá? E uma visão aqui, só para lembrar, uma visão lateral, lobo frontal, parietal, temporal, occipital, o cerebelo e aqui o tronco cerebral. Uma visão superior, frontal, parietais e occipitais. O líquor, ele constitui 10% do volume intracraniano. Então, 80% do que está dentro dessa caixinha corresponde ao parênquima encefálico propriamente dito, 10% líquor e 10% o sangue arterial e venoso. Desse líquor, apenas 20 a 30 ml estão dentro das cavidades intracranianas, que são os ventrículos cerebrais. Nessa imagem aqui não mostra direitinho o ventrículo, tem uma sombrinha aqui, né? Essa parte sombreada aqui seria uma posição, uma vista lateral do ventrículo lateral. Para lembrar que esse líquor, ele circula não só dentro dos ventrículos, mas dentro do espaço subaracnoideu, do encéfalo e da medula, certo? Então, mais adiante nós vamos ver que quando qualquer estrutura, seja um tumor cerebral, seja um hematoma, começa a haver um aumento de algum componente no compartimento intracraniano, a primeira coisa que vai ser desviado, vai ser comprimido, é o líquor, que é água. A água é mais compressível, digamos assim. Então, o líquor ele vai ser desviado aqui do espaço subaracnoideu encefálico, vai descer a transforame magno para a RAC. Então, a primeira coisa, se eu tenho um hematoma aumentando aqui, e a natureza, como eu falei para vocês, ela vai tentar compensar esse aumento de volume de repente. Então, a primeira coisa que esse aumento de volume vai ocasionar é um desvio do líquor, que o líquor é o primeiro a ser comprimido, ele vai descer para a RAC, vai abrir espaço para essa lesão crescer. Depois que a quantidade de líquor que é possível descer pela RAC e essa estrutura, esse hematoma, ou esse tumor cerebral, ele continua crescendo, a próxima estrutura que vai ser comprimida vai ser o parênquima encefálico, que ele é gelatinoso, tem aquela consistência que permite compressão. E os últimos vão ser o fluxo sanguíneo, seja arterial ou venoso, né? Tudo muito, muito sábio da natureza, porque apesar do sangue ele ter a mesma, digamos, consistência do líquor, né? Só o componente dele que vai mudar, mas assim, não é interessante do ponto de vista de manter a homeostase, você desviar fluxo de sangue inicialmente. Esse cérebro precisa ser perfundido, né? Através das hemácias, que é levado o aporte nutricional, aporte de oxigênio. Então, a natureza sabiamente, primeiro, desvia o líquor, não que o líquor não seja importante, mas segue essa sequência. Primeiro é comprimido, é desviado o líquor, depois o parênquima cerebral começa a permitir ser comprimido também, e em último lugar, desses três, para se conseguir que essa lesão se expanda sem aumentar a pressão intracraniana, é o sangue, seja arterial ou venoso. Mostrando aqui uma vista lateral, para vocês lembrarem que eu estou falando que o crânio é um ojozinho fechado, tirando o fato nas crianças, né, que a gente vai mostrar uma imagem mais adiante, para ficar bem sedimentado aí, que após o primeiro ano de vida começam a fechar as fontanelas e as suturas cranianas. Então, a criança tem essa peculiaridade de que um aumento, principalmente se esse aumento não é muito brusco, você tem uma lesão crescendo lentamente, progressivamente, vai havendo uma acomodação, aumentando o perímetro cefálico, sem essa criança inicialmente manifestar sintomas de hipertensão intracraniana, diferente do adulto. O adulto, como não tem mais fontanela, como as suturas cranianas elas estão fechadas, então esses sintomas a gente pode ter uma mesma lesão com o mesmo tamanho e no adulto vai manifestar sintomas precocemente e já na criança, antes do fechamento da fontanela e das suturas, esses sintomas vão ser um pouco mais tardio. Aqui uma imagem mostrando para vocês aqui a imagem da fontanela anterior, tem outras fontanelas,
Meu objetivo aqui da nossa aula está dizendo em que idade fecha cada fontanela, mas que vocês tenham uma noção que numa criança, principalmente lesões de crescimento lento, essa cabeça vai aumentando de tamanho, e para chegar num nível que os mecanismos de homeostase, né, da pressão intracraniana, eles venham a falir, demanda mais tempo do que no adulto. Apesar dela ter essa peculiaridade de aumentar o perímetro cefálico para acomodar lesões, tem que lembrar que na criança duas peculiaridades que falam contra a benignidade da evolução nos traumas cranianos. Então, por isso que o trauma na infância é considerado grave, por causa da imaturidade da mielina, esse cérebro ainda está amadurecendo, e também pela imaturidade da barreira hematocefálica. Então, às vezes você tem numa criança um trauma com uma energia cinética X, no adulto esse mesmo trauma com a mesma energia, na criança vai ser muito mais grave. Por isso, porque o cérebro é um cérebro que está em desenvolvimento, também leva em conta que a espessura da calota craniana ela é mais fina do que do adulto. Então, apesar das suturas não estarem encerradas e a fontanela ainda está presente, mas não deixa de ser grave o aumento da pressão intracraniana no bebê. Falar de hipertensão intracraniana, a gente tem que lembrar de dois conceitos que chama complacência e elastância. A complacência é a capacidade do crânio em tolerar aumentos de volume, aquilo que eu falei para vocês. Vai havendo o aumento aqui, por exemplo, tem essa imagem heterogênea, sugestiva de um hematoma cerebral em duas fases, uma fase mais aguda e uma fase mais antiga. Então, a complacência é justamente a capacidade de permitir que esse hematoma, ou qualquer lesão que seja, ele esteja aqui no cérebro, ele comece a crescer, comprimindo as estruturas encefálicas, sem aumentar a pressão intracraniana. Vocês lembram que eu falei? Começa a crescer algum volume, seja de que natureza for, o líquor começa a ser desviado para aqui dos ventrículos e do espaço subaracnoideu. Depois, o parênquima cerebral começa a ser comprimido. Aqui você vê que o ventrículo desse lado aqui tem uma dimensão. Desse outro lado aqui ele está mais, digamos assim, mais fininho, parecendo uma lua. Então, aqui já demonstra que essa lesão, ela ocasionou um desvio desse líquor, uma compressão do ventrículo, e o cérebro ainda não, se observa que a linha média aqui ainda está centrada, né? E se essa lesão começar a crescer um pouco mais, a próxima estrutura que vai ser comprimida e desviada vai ser o parênquima cerebral. Em último lugar, como eu falei para vocês, a irrigação, seja ela arterial ou venosa. Então, essa capacidade de permitir que lesões comecem a crescer dentro desse parênquima, dentro dessa caixa fechada, a capacidade de se adaptar chama-se complacência. Tá? Então, quando chega um momento que esses mecanismos de autorregulação eles começam a ser comprometidos, nós vamos ver mais adiante a curva de Langevin, e a pressão intracraniana começa a subir, a partir do momento que a pressão intracraniana começa a subir, quer dizer que a complacência chegou no seu limite, certo? O segundo conceito é a elastância, que é a força contrária à complacência. Aqui eu coloquei que elas brincando aqui como se fosse um cabo de guerra, porque enquanto a complacência é aquela força que permite que determinadas estruturas comecem a crescer e comprimir as estruturas intracranianas, a força contrária, a resistência à expansão dessa lesão, chama-se elastância. Então, quando a pressão intracraniana está estável, mesmo crescendo uma lesão, nós vamos ver que a complacência é maior que a elastância. Quando a pressão intracraniana começa a subir, nós vamos ter uma inversão. A força, a complacência diminui e a força contrária ao crescimento, ela aumenta. Olha aqui. Então, eu tenho aqui como complacência a curva de Langevin, que mostra aqui a pressão intracraniana nessa
nessa ordenada e o volume da lesão. Muito bem, eu tenho um hematoma aqui, crescendo, crescendo, crescendo. Até aqui, enquanto a gente está nessa fase linear da curva, a pressão intracraniana ela continua a mesma. Isso quer dizer que está havendo aqueles mecanismos de autorregulação que eu citei lá atrás. O líquor está se desviando, o parênquima cerebral está permitindo ser comprimido. Então, aqui a complacência ela é maior do que a elastância. Tá? Então, o cérebro ele ainda está permitindo, as estruturas intracranianas estão permitindo que haja o crescimento dessa lesão sem alteração da pressão intracraniana. Chega um limite que a complacência ela chega no limite, a pressão intracraniana começa a subir, aqui dá para perceber que há um aumento da pressão intracraniana, então aqui a gente vai ter a complacência diminuída e a força contrária a ela vai estar maior. Essa curva de Langevin, quanto mais ascendente, quanto mais próximo do topo, mais grave o paciente está. Aqui a pressão intracraniana começou a subir. Quando o paciente chega nessa última fase aqui, vocês vão ver mais adiante quando a gente falar de caso clínico, sobre a tríade de Cushing. E o paciente vai ter manifestações clínicas que sugerem que ele está com uma hipertensão intracraniana maligna. E se medidas não forem tomadas imediatamente, talvez até irreversível. Então, só para sedimentar sobre os mecanismos compensatórios, eu fiz uma analogia como uma represa. Imagina que o compartimento intracraniano é uma represa. E, de alguma forma, houve um aumento de volume dentro aqui dessa represa. Para que essa represa ela não venha a estourar, o que é feito? Aberto as comportas. E a comporta abre, primeiro a comporta que vai esvaziar líquido. Segundo lugar, a que vai permitir que esses cérebros, o próprio parênquima cerebral, como ele é mole, gelatinoso, ele permite que essa lesão ela comece a comprimi-lo sem aumentar a pressão intracraniana. E, em último caso, a diminuição do aporte sanguíneo para o cérebro, que também ocupa espaço. Lembra que 80% corresponde ao parênquima, 10% a líquor e 10% ao sangue arterial e venoso. Aqui uns conceitos sobre fluxo sanguíneo cerebral, que ele é diretamente proporcional à pressão arterial média, certo? Esse fluxo sanguíneo cerebral, ele é diretamente proporcional à pressão de perfusão cerebral e ele é inversamente proporcional à resistência vascular cerebral. Mais adiante eu vou mostrar umas equações que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a pressão de perfusão cerebral, ela vai ser, no frigir dos ovos, igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, pressão de perfusão cerebral ela é diretamente proporcional à pressão arterial média e inversamente proporcional à pressão de perfusão cerebral. Se eu tenho um paciente traumatizado com trauma craniano grave e que a pressão intracraniana está subindo, para manter inicialmente a pressão de perfusão cerebral estável, a pressão arterial média vai ter que subir. É por isso que você vê um jovem de 20 e poucos anos, 15 anos, no pronto-socorro, com trauma craniano grave e às vezes com a pressão de 180, 200, com a pressão alta. E daí, quem não tiver noção que isso é um mecanismo, uma tentativa de manter a perfusão, o fluxo sanguíneo cerebral constante, para que esse paciente não isquemie, vai fazer um antihipertensivo para esse paciente. Então, se a pressão arterial está subindo para manter a pressão de perfusão cerebral estável, constante, eu não posso baixar essa pressão arterial, tá? Mais adiante a gente vai estar voltando esses conceitos para que fique mais sedimentado aí na cabeça de vocês. Olha aqui, é bem fácil. O fluxo sanguíneo cerebral, ele é diretamente proporcional à pressão de perfusão cerebral. Tá? Se cai o meu fluxo sanguíneo cerebral, a pressão de perfusão, o quanto esse meu parênquima cerebral vai ser nutrido, vai cair também. O fluxo sanguíneo cerebral, ele é inversamente proporcional à resistência vascular cerebral. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem.
Eu tenho um paciente numa condição que chama vasoespasmo. O que é vasoespasmo? Tem várias etiologias, mas é quando as artérias cerebrais elas diminuem de diâmetro. Elas diminuem de diâmetro, o sangue tem dificuldade de passar. A pressão de perfusão cai. Se elas diminuem de diâmetro, o meu fluxo sanguíneo cerebral vai estar prejudicado, a pressão de perfusão cerebral vai estar prejudicada, e como elas diminuíram de diâmetro, o que vai estar aumentado? A resistência vascular cerebral.